Bom dia, turma. Antes da gente iniciar a Semana da Arte Moderna, antecedentes e alguns desdobramentos, que é o capítulo 26 do módulo 9, é importante a gente ver algumas questões importantes que fizeram parte da nossa história antes da Semana da Arte Moderna. Aqui tem o contexto histórico e cultural que fez parte do pré-modernismo. As primeiras décadas do século XX teve a consolidação da República e da política do café com leite. Grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro estão em plena industrialização, atraindo muitos imigrantes em busca de novas chances, né? Mas com isso vem a desigualdade social e a exploração do trabalhador. A literatura pré-modernista, ela propõe representar o brasileiro anônimo com distanciamento e objetividade, porém com base em formas literárias do século XIX, ou seja, sem inovações estéticas.
O nacionalismo mais superficial presente na literatura, ele dá lugar ao nacionalismo crítico, que questiona as formas de modernização e, consequentemente, urbanização do Brasil, olhando para suas contradições, desigualdades, inclusive para o distanciamento entre o centro do país e as demais regiões. Os escritores começam a abordar os problemas sociais e levam em consideração a influência da história, do meio e da raça. Certo? Os escritores mais importantes do período pré-modernista são o Lima Barreto e o Monteiro Lobato. Eles optam por uma linguagem mais direta. Já o Euclides da Cunha emprega um registro formal e rebuscado, embora muito diferente da estética parnasiana, ele que escreveu a famosa obra Os Sertões. O poeta Augusto dos Anjos é um caso ainda mais atípico, pois mesclou o apuro formal do parnasianismo com elementos simbolistas e vocabulário do universo científico.
Antes de 1922, que é o ano que dá um marco ao modernismo no Brasil, veio a influência europeia. Então, nós vimos as vanguardas europeias. Essa palavra vanguarda, ela é de origem francesa. Em termos artísticos, ela é utilizada para designar aqueles que preveem e anunciam o futuro, os novos tempos. Nessa época, a Europa vive a chamada Belle Époque, época de grande euforia pelo progresso social, econômico, tecnológico e político na Europa, no final do século XIX até o começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914. A Europa também sofre com a Revolução Russa em 1917. Nesse período que eu citei agora, a chamada Belle Époque, nesses anos, as invenções proporcionadas pelo avanço da ciência e da técnica ocasionaram o automóvel, o cinematógrafo, as máquinas voadoras, entre outras, deflagraram um progresso material espantoso. Beneficiária desse progresso, quem usufruiu foi a burguesia, que criou um verdadeiro culto do conforto e do bem viver, da revolução dos costumes, da aceleração do ritmo da vida, valorizando o consumo, as diversões ao ar livre e etc. Bom, esse período, todas essas transformações, principalmente nas artes, e essa efervescência cultural deste período, eles atingem cheio o Brasil, que também. E da Europa, alguns autores brasileiros que lá estavam trazem inovações artísticas. Por exemplo, Graça Aranha, ele conhece várias vertentes dessas vanguardas europeias quando ele fica em Paris. O Manuel Bandeira trata a tuberculose em Paris e conhece a esposa de Salvador Dalí, esse artista que é muito influenciado pelo surrealismo e pela psicanálise de Freud. Oswald de Andrade, em suas excursões, interessa por algumas ideias vanguardistas, principalmente futuristas. Com isso, a arte brasileira ela não se influencia apenas pelos pré-modernistas, como Monteiro Lobato e Lima Barreto, mas também pelas vanguardas europeias e as inovações formais. Os jovens artistas brasileiros, fascinados pelas mudanças em todo o mundo, assim como pelo contato com as vanguardas europeias, começam a refletir sobre elementos da cor local, o resgate do folclore nacional, revisar as concepções do romantismo brasileiro e, além de inovar na forma adotada, quebrando, sim, paradigmas do pré-modernismo nacional, porque o pré-modernismo nacional, ele está atrelado às estéticas formais do século XIX.
Quais são as características no início do século XX? A arte literária apresentou como características o uso de versos brancos, que são aqueles sem rimas, e livres, sem métricas, rompimento com as estruturas do passado, com o academicismo, a intertextualidade. A intertextualidade é quando eu tenho dois textos dialogando juntos. Eu, por exemplo, pego a canção do Exílio de Gonçalves Dias e faço uma paródia ou uma paráfrase. Isso é intertextualidade. Linguagem mais brasileira, mais coloquial, nacionalismo explorado de forma crítica, valorização do cotidiano, da urbanização, o subjetivismo explorado como ponto de vista sobre a realidade e o abrasileiramento temático. O início do movimento modernista. O pré-modernismo ele não é definido como uma escola literária, porque ele é um momento de transição entre a tradição literária do século XIX, pregada pelos pré-modernistas, e sua ruptura radical que inaugura o modernismo do século XX. Porque o modernismo do século XX vem para quebrar esses paradigmas do pré-modernismo. O movimento modernista brasileiro, ele surge de uma série de debates sobre o fazer poético, o papel do poeta e o alcance da arte como um todo. Eu não estou falando somente de poesia, eu estou falando de artes plásticas, eu estou falando de música, da arte como um todo. Lembrando o contexto histórico que o país está passando, que é o período do Estado Novo e da modernização, alcançada com os lucros da produção cafeeira de décadas passadas. Então, o século XX começou no Brasil com os governos que contribuíram para a manutenção das oligarquias rurais, dada a relevância da exportação cafeeira para a economia. Dentre os manifestos que surgem para definir o que será o modernismo e defender essa nova forma de fazer arte, destacam-se dois movimentos importantíssimos que foram liderados por Oswald de Andrade.
O Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que ela veio com o objetivo de resgatar das raízes das culturas indígena e africana e sua incorporação a uma poesia sem preconceito linguístico que valorizasse a cultura, a produção cultural brasileira. Outro manifesto é o Antropófago, em 1928, só que ele tem outro líder, que é a sua esposa Tarsila do Amaral. Inclusive, a imagem que tem aí ao lado é de uma famosa obra dela, que é Abapuru, da Tarsila do Amaral. Qual era o objetivo desse manifesto? Era de que o artista brasileiro devorasse as tendências europeias e, ao digeri-las, criasse uma nova arte nacional. Então, isso é publicado na revista Antropofagia do Estado de São Paulo. A ideia nasceu na Europa, influenciado pelo manifesto futurista do italiano Filippo Marinetti. Bom, uma das modernistas é Anita Malfatti. Essa pintora paulistana, ela estudou em Berlim, na Academia Real, posteriormente viajou para os Estados Unidos, onde ela conheceu o expressionismo alemão e usou em suas pinturas para representar o Brasil, além disso, dessa característica do expressionismo, que é muito presente no cubismo, influência das vanguardas europeias. Somado a tudo isso que ela aprendeu, que ela estudou em Berlim e depois viajando para os Estados Unidos, ela conhece o expressionismo alemão. Somando todo esse conhecimento de arte e toda essa bagagem das vanguardas europeias que a Anita Malfatti traz, ela cria uma exposição em 1917 com essas influências artísticas. E muito presente na obra de Anita Malfatti é o cubismo. Isso é bem característico e forte nas obras dela. Só que essa exposição da Anita, ela desencadeou uma série de críticas da classe conservadora. E a crítica mais famosa foi um artigo do pré-modernista Monteiro Lobato, onde ele escreveu Paranoia ou Mistificação. E ele escreve esse artigo em tom de repúdio às obras da artista que foram expostas nesta exposição. Esse artigo ele foi publicado no jornal Estado de São Paulo em 20 de dezembro de 1917.
eu tenho um trecho dele aqui para passar para vocês. E aqui tem 2 exemplos de obras de arte de Anita Malfatti, onde a gente pode ver que o cubismo e o expressionismo ele é bem forte. E assim inicia o artigo. Há 2 espécies de artigos, uma composta dos que veem normalmente as coisas, em consequência disso fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. E assim segue esse artigo de Monteiro Lobato. Aqui tem a foto onde tudo começou, onde as ideias começaram a surgir até vir a Semana da Arte Moderna em 1922. Nessa fotografia estão alguns modernistas como Mário de Andrade, Rubem Borba de Moraes, Tacito Baby, Mário e Guilherme de Almeida e Ande Almeida Prato. Eles, em solidariedade à artista Anita Malfatti, muitos modernistas saem em sua defesa, como Mário de Andrade, que inclusive declara em solidariedade à artista o seguinte: ninguém pode imaginar a curiosidade, o ódio, o entusiasmo que Anita Malfatti despertou. Não posso falar pelos meus companheiros de então, mas eu pessoalmente devo a revelação do novo e a convicção da revolta a ela e a força de seus quadros. Por causa desse artigo de Monteiro Lobato, que eram pré-modernistas, artistas intelectuais se reúnem para planejar a Semana da Arte Moderna, como Oswald de Andrade, Menotti del Pica, Manuel Bandeira, Villa-Lobos. Alguns desses encontros aconteceram na residência do gaúcho Freitas Vale, chamada esta residência de Vila Crial. As reuniões eram frequentadas por ricos oligárquicos e jovens talentos sem recursos, trazendo com isso muitas posições ideológicas, muita riqueza de pensamento, muita efervescência de ideias. E deste artigo de Lobato, a essas ideias que fecundaram neste encontro, nessa residência, nessa chamada Vila Crial, nasce em 1922 a Semana da Arte Moderna, considerado o evento mais importante da arte brasileira. Em 1922, quando acontece a Semana da Arte Moderna, isso é um marco que assinala o início do modernismo no país. E essa foto está os integrantes da Semana da Arte Moderna. O Manuel Bandeira, ele é o segundo em pé e à esquerda de óculos. Tá aqui o Manuel Bandeira. Tá? O Mário de Andrade é o terceiro em pé à esquerda de óculos. E eu tenho o Graça Aranha em pé ao meio e Oswald de Andrade sentado no chão. Quem banca o evento? Pois é, o grande cara que bancou o evento foi um jornalista renomado na época, chamado René.
Ele empresariou o grupo, conseguindo fundos da burguesia paulistana. Um desses burgueses foi o Paulo Prado, importante mecenas das artes em São Paulo e curador do Teatro Municipal. Foi um dos primeiros a investir financeiramente nos modernistas. Por que São Paulo? Aconteceu em São Paulo porque São Paulo era o centro econômico-cultural do país. Ali que fervia o crescimento industrial, a imigração, a urbanização, a combinação da capital das lavouras cafeeiras com o capital industrial, a fusão das elites dominantes, burgueses, imigrantes e filhas de fazendeiros. Esse é o famoso cartaz da Semana da Arte Moderna. Então, no ano das... Por que aconteceu em 1922? Porque foi no ano das comemorações do centenário da independência do Brasil. Um grupo de intelectuais lança o movimento modernista neste evento chamado Semana da Arte Moderna, que acontece no Teatro Municipal de São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. O evento ele traz novas formas de produzir arte e os ideais renovadores das vanguardas europeias, por meio de palestras, exposições e apresentações musicais. Foi uma efervescência cultural que aconteceu nesta semana que teve 3 dias. Primeiro dia foi em 13 de fevereiro de 1922. E o que aconteceu? O escritor Graça Aranha, já um homem maduro, com 54 anos, ele é consagrado na época, então foi pedido a ele para abrir as conferências do evento, para que a sociedade paulistana visse a Semana da Arte Moderna como algo sério e importante. Uma sociedade paulistana muito conservadora, por sinal. O tema da conferência que ele proferiu foi a emoção estética na arte moderna, que atacou o conservadorismo e o academicismo da arte brasileira. Apesar dele ser também membro da Academia Brasileira de Letras, ele não foi poupado das vaias. Então, ele foi vaiado durante a sua palestra por esse público paulista muito conservador, vindo das elites cafeeiras. Então, as inovações e críticas soavam como um deboche do modo de vida burguês, vivenciado e defendido pela plateia, quanto uma afronta aos valores estéticos e mesmo morais do século XIX brasileiro. Desta palestra, dessa conferência, teve outras apresentações, como declamações de poemas e musicais, teve canções de Vila Lobos, e palestra do escritor que participou do modernismo português. Eu citei ele na nossa aula sobre as vanguardas europeias, que foi o Ronald de Carvalho. Mais informações sobre esse primeiro dia na página 12 do livro de vocês. Em 15 de fevereiro, continuam as vaias e o inconformismo do público, e somente a pianista Guiomar Novaes foi aplaudida. A musicista criticou a sátira A Marcha Fúnebre de Chopin, executada no dia anterior por Hernani Braga, e participou do evento tocando clássicos consagrados da música. E é lógico que com isso ela caiu nas graças do público tradicional ao atender ao que eles queriam ouvir. Já os demais não conseguiram fugir das vaias, como Menotti del Picchia, que palestrou sobre estética e arte, utilizando textos de Mário e Oswald de Andrade, entre outros. Bom, como no dia anterior, essas declamações foram acompanhadas de relinchos e miados do público que pagou para participar dessa Semana da Arte Moderna.
Durante as apresentações no teatro, diante de um público impaciente, Menotti não conseguiu se conter e acabou discursando em defesa da arte moderna durante as apresentações no teatro, como maneira de esclarecer e provocar ainda mais aquele público tão conservador. E o que aconteceu de muito diferente também nesse dia? Além dessa conferência de Menotti, Ronald de Carvalho, ele também leu o poema Os Sapos, escritos por Manuel Bandeira, que preferiu não comparecer ao evento. A leitura do poema foi acompanhada de berros, miados, guinchos e latidos. O texto era um ataque virulento aos parnasianos. O que eu falei? No pré-modernismo brasileiro, trazia algumas características, está ali nos slides no início escrito, algumas características parnasianistas. E o modernismo ele vem para quebrar esses paradigmas pré-modernistas, né? No mesmo dia, Mário de Andrade também é vaiado ao proferir uma palestra sobre a arte estética e as necessidades de inovação. Mas o que causou assim muito rebuliço mesmo foi o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que ele preferiu não ler, né, e passar para Ronald de Carvalho. E geralmente tem questões no vestibular que fazem perguntas fazendo referência a essa apresentação dos sapos na Semana da Arte Moderna. Então é bom a gente ficar atento nisso e vocês podem ler este poema na página 14 do livro de vocês. Bom, em 17 de fevereiro nós temos o último dia de Semana de Arte Moderna, que foi a noite mais tranquila e com menos da metade da lotação do teatro. Sim. O que acontece? Heitor Villa-Lobos, esse grande mestre da música, ele entra no palco calçando um chinelo em um dos pés e apoiado num guarda-chuva desbeiçado. Isso mesmo. O público tomou aquela atitude como futurista, vaiou o maestro e um dos presentes na plateia abriu o guarda-chuva na primeira fileira em protesto ao figurino do regente. Além do músico, Mário de Andrade declamou alguns trechos do seu livro A Escrava que Não É Isaura na escadaria do teatro. Olha que coisa mais vanguarda e inovadora. Bom, esse último dia ele foi muito inusitado mesmo, começando por Heitor Villa-Lobos. Mais informações na página 15 sobre esse último dia. Qual foi o resultado da Semana da Arte Moderna? Os jornais classificaram os modernistas como baderneiros e as moças de malfadas. Por quê? Fazendo referência a Anita Malfatti, que foi através da sua exposição que ocasionou, né, essa Semana da Arte Moderna. As suas pinturas assim muito cubistas, né, muito expressionistas. A semana serviu para reafirmar os objetivos do modernismo, reivindicar o direito à pesquisa estética, a atualização da arte nacional, a reação contra o purismo e o academicismo, a implementação da linguagem coloquial, do verso livre e a valorização da realidade brasileira. Aqui eu tenho a capa do catálogo da Semana da Arte Moderna. E aqui tem uma imagem por dentro deste catálogo que compunha a Semana da Arte Moderna e anunciava os participantes. Daí anunciava os participantes das artes plásticas, como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro e tantos outros. Na música, Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes, que foi aplaudida no segundo dia, né? Que nem eu falei. O Villa-Lobos, ele foi o único músico brasileiro a ter um dia inteiro dedicado às suas apresentações, tendo executado ao longo de todo o festival 20 canções,
demonstrando uma linguagem própria nas composições, misturando os ritmos clássicos aos africanos, retomando elementos do folclore nacional. Na literatura, tem Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Sérgio Milieti, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, entre outros, né? Como Álvaro Moreira, Renato de Almeida, Ribeiro Couto e Guilherme de Almeida. Todos esses artistas, além de recitarem seus textos, colaboraram de alguma forma, fosse com leituras de textos de outros poetas e escritores, fosse com palestras e conferências promovidas por eles mesmos. Certo?
Aqui tem uma questão sobre a Semana da Arte Moderna. Vocês leiam esta questão, tentem resolver. E na próxima aula eu trago o gabarito. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre a Semana da Arte Moderna. Um abração para todos.